Provérbios, capítulo 14, versos 26 e 27. Nós falamos aí a respeito de Neemias durante alguns domingos, mostrando que, pelo poder de Deus e na dependência de Deus, com muita oração, dependência do Senhor, trabalho em equipe, jejum, persistência, é possível reconstruir a segurança, reconstruir a paz, reconstruir uma cidade, um casamento, uma família. Hoje, nós vamos trabalhar aqui tentando reconstruir a paz no coração de algumas famílias que têm estado temerosas por causa dos seus parentes nesses dias. Nós temos irmãos que estão angustiados, preocupados com a família. Então, essa mensagem visa trazer uma paz para o seu coração, através aqui de vermos um ensino de que o Senhor está cuidando de mim e também da minha casa. Amém? Provérbios 14, 26 e 27, eu convido os irmãos aí para que ouçam atentamente a leitura. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Aqui nós vemos um ensino de que o Senhor Deus cuida de mim e cuida da minha família. Então é o assunto que nós trabalharemos hoje, esse é o nosso tema, por favor. O cuidado de Deus sobre aqueles que o amam. Se eu sou uma pessoa que teme ao Senhor, que ama a Deus, o Senhor está cuidando de mim e o Senhor está cuidando também da minha casa. Veremos aqui como o Senhor manifesta o seu cuidado sobre aqueles que o amam. Primeiramente, o Senhor manifesta o seu cuidado sobre aqueles que o amam, amparando-os e livrando-os. É o que nós vimos aí no texto que lemos. Diz aí que no temor do Senhor tem o homem forte amparo. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Você percebeu que a expressão temor do Senhor, ou temor ao Senhor, ela se repetiu aí, né? No primeiro e no segundo verso. Essa expressão, quando ela se repete, é para dar uma ênfase. É assim que o escritor hebreu enfatiza o assunto que ele quer falar. Ele usa repetições em muitas vezes. Então, ele quer enfatizar aqui esse tema, temor ao Senhor, temor do Senhor. O que significa temer ao Senhor? Uma pessoa que teme ao Senhor é aquela pessoa que anda em sabedoria, sensatez e retidão. É a pessoa que não vive no caminho da loucura, nem no caminho da insensatez e nem no caminho da maldade. Temor ao Senhor, nós já tivemos algumas definições mais cedo, vamos completar um pouco dizendo: temor do Senhor significa um estilo de vida, amar a Deus, confiar nele, respeitá-lo. É um respeito tão grande que é como se fosse comparado ao medo, mas é um respeito amoroso e confiante no Senhor. Isso é temer ao Senhor, é imitar a Deus, é seguir as suas orientações, é querer estar perto de Deus, é ser amado por Deus, é viver com o Senhor, é viver para Deus. E o temor a Deus, quando eu vivo assim, como temente a Deus, como alguém que ama a Deus, respeita a Deus, segue os ensinos do Senhor, isso traz resultados, consequências na minha vida. E aí o escritor de Provérbios falou a respeito do cuidado, primeiro, que é o amparo, significa proteção. Uma pessoa que teme ao Senhor, que se submete ao Senhor, que vive para Deus, que vive em obediência ao Senhor e amor a Deus, ele é protegido pelo Senhor. Você vai se lembrar de Davi, um homem cujo coração era voltado para o Senhor, um homem que amava a Deus e era por Deus amado, cometeu pecados e se arrependeu daqueles pecados e se voltou para o Senhor. Um homem que esteve em aflições muitas vezes, em combates várias vezes, e antes de se tornar rei,
foi severamente perseguido por Saul. Saul era aquele rei que depois tornou-se sogro de Davi e que parece que não tinha uma sanidade mental, né? Porque em alguns momentos ele era amigo de Davi, ele abraçava Davi, ele se emocionava com Davi, e Davi é o meu amigo. Daqui a pouco ele pega uma lança e vai para cima do Davi, quer perfurar o Davi, e ele quer destruir o Davi. E o Davi várias vezes fugia, e o Senhor sempre esteve guardando Davi das mãos de Saul. E não só de Saul, você vai se lembrar que Deus o guardou também quando ele teve aquele confronto com o gigante, urso, leão. E vários foram os outros combates que Davi teve, o Senhor esteve guardando-o em todos esses combates, e a morte só levou Davi quando o Senhor autorizou. Proteção, amparo forte, aquele que pertence ao Senhor está debaixo da sua proteção. Mas há um outro resultado aí, além de forte amparo, aquele que teme ao Senhor, ele também, diz o verso 27, ele tem fonte de vida para evitar laços de morte. É uma pessoa que é abençoada com vida. E é uma pessoa que é dirigida por Deus para escapar de laços de morte. O que é esse negócio de laços de morte? São armadilhas, são situações de destruição que se levantam contra nós. O Provérbios capítulo 1 dá um exemplo disso. De uma pessoa que teme a Deus, um jovem que teme a Deus. Ele ouve os conselhos do mais velho, e ele foge do caminho das más influências, das más amizades. Há ali uma orientação dizendo: filho meu, foge das más companhias, porque eles querem se associar com você, fingem que são seus amigos, chamam você para fazer um assalto, um crime, para ficarem ricos juntos, mas aquilo vai levar você para a morte, para a destruição. Foge disso. Então, um jovem sábio, um jovem temente a Deus, foge dessas más companhias, más influências, más associações, e assim ele acaba escapando das armadilhas de morte que estão diante dele. Uma outra forma como uma pessoa temente a Deus escapa da morte está no capítulo 5 e 6 de Provérbios, quando há um ensino para se alegrar-se com a mulher da sua mocidade, satisfazer-se com o seu cônjuge e fugir do adultério. E ali em Provérbios 5 e 6 diz que o adultério é um mal, é um pecado que poderá causar doença, pobreza e desonra, cegueira, aprisionamento e, em alguns casos, até mesmo a morte. Então, uma pessoa que teme ao Senhor, não é que ela não tenha oportunidades para adultério, mas quando essa oportunidade surge, ela foge, ela busca o refúgio no Senhor, rompe com esse tipo de caminho, porque sabe que é um caminho de destruição. E a pessoa, por fugir desse caminho, coloca-se em uma condição de proteção e de livramento, não está colocando a sua vida em risco. E é muito sério, porque a palavra de Deus, ela livra da morte, mas o desobedecer à palavra de Deus pode levar-nos à morte. Vou repetir isso. A palavra de Deus pode fazer você escapar da morte. Obedecer à palavra pode levar você a ter vida. Porém, desobedecer à palavra de Deus pode levá-lo à morte. Eu cito um exemplo muito triste que aconteceu por volta de 2006, 2007, por aí, quando comecei o ministério pastoral em uma cidade do norte de Goiás, no início de 2006, e entre um dos 3 anos aí que fiquei nesse campo, conheci um homem que tinha sido membro daquela igreja, saiu daquela igreja e foi viver uma vida de perversidade no mundo. Então a vida dele agora era fora da igreja, era uma vida de bebedeira, era uma vida de frequentar bares, era uma vida de brigas, e ele era muito adepto aos jogos de sinuca. Na cidade tinha banca de sinuca em tudo quanto era esquina. E esse homem gostava muito daqueles ambientes. O problema é que era um ambiente que tinha muitas brigas, bebedeira e várias outras coisas erradas. Esse homem
que já havia sido membro da igreja, afastou-se da igreja, visitou a igreja durante o tempo que lá estávamos, e eu estive orando com ele algumas vezes, visitando na casa dele, conversávamos, insistindo com ele para que voltasse para o Senhor e saísse daquele caminho. E ele foi umas 2 vezes na igreja. Aconteceu que, em uma ocasião, ele envolveu-se em uma briga de bar e ficou muito machucado. E já era ali pela 3ª ou 4ª visita que eu fazia a ele, falando no mesmo assunto. E nessa última visita, o Senhor Deus me deu uma palavra muito séria, colocou algo muito sério no meu coração para dizer para aquele homem. Deve ter sido Deus, porque eu acho que o diabo não ia dizer para eu falar isso para ele. Então o Senhor tocou no meu coração para que eu desse uma palavra de alerta para aquele homem. E a palavra foi mais ou menos assim: fulano, o diabo tirou você da igreja e ele não quer tirar você da igreja, ele quer mais, ele quer destruir sua vida, ele quer matar você. E se você não se voltar para Deus, se você não sair desse caminho de bebedeira, se você não abandonar esses botecos e essa cachaça na qual você está, o diabo vai te matar. Orei, fui embora. Infelizmente, ele permaneceu no mesmo caminho. E uns 30 dias depois, ele envolveu-se em uma outra briga de bar, enquanto jogava sinuca. E o seu oponente golpeou-o com várias pauladas, com um taco de sinuca. Machucou muito e veio a falecer. Poderia ter escapado desse caminho, rompendo com esses costumes e voltando para a casa de Deus. Tinham várias igrejas na cidade, ele poderia se adaptar a alguma daquelas, mas infelizmente terminou em morte. Você ama a Deus? O Senhor tem um compromisso de cuidar da sua vida, mas Ele cuida abençoando, livrando, mas também te direcionando, dizendo: não vá por este caminho, porque este caminho é de morte. E aí há uma responsabilidade minha e sua, em obedecer aquilo que o Senhor está dizendo. Segunda lição: o Senhor manifesta o seu cuidado sobre aqueles que o amam, oferecendo refúgio para a sua família. Você pode repetir essa segunda expressão? Oferecendo, diz o verso 26, que no temor do Senhor o homem tem forte amparo, mas também tem refúgio para os seus filhos. Esse versículo aí também pode ser traduzido da seguinte forma, é assim que ele é traduzido na nova versão, na tradução linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje. Ele é traduzido da seguinte forma: no temor do Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O que está dizendo é: aquela pessoa que ama a Deus, respeita a Deus, submete-se ao Senhor, anda no caminho do Senhor, é protegido por Deus e a sua família também é protegida por Deus. É um paralelo resumido do Salmo 128 que nós lemos mais cedo. Lembra do Salmo 128? Aquele que teme ao Senhor é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado em quais áreas? No seu casamento, a esposa é como videira frutífera, como marido, como família, sua esposa é abençoada. Os seus filhos ao redor da mesa, como rebentos da oliveira, os seus filhos são abençoados e guardados por Deus. A sua vida profissional é abençoada por Deus, do trabalho das tuas mãos comerás. Naquela época, a maior bênção que havia era você plantar, Deus mandava chuva, e você depois colhia e comia do fruto que você plantou. Quando os inimigos invadiam a terra e roubavam as plantações, significava que a pessoa não foi abençoada por Deus. Então, quando diz que você vai comer do trabalho das suas mãos, significa ser abençoado por Deus no seu trabalho. É o que o Provérbios está dizendo de uma forma mais resumida. Tema ao Senhor, que Deus vai abençoar você e abençoar também a sua casa, os seus, a sua família.
essa é uma doutrina que baseia-se nos 10 mandamentos. Você vai se lembrar que em um dos mandamentos o Senhor Deus diz assim, para nós não sermos idólatras, porque ele visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas que ele faria misericórdia até quantas gerações daqueles que amassem e obedecessem? 1000 gerações. Êxodo 20, dá uma meditadinha nos 10 mandamentos lá, hein? Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu abençoarei quem me amar e me obedecer e me imitar e fortemente a mim. Abençoarei a eles e abençoarei os seus filhos. Está lá nos 10 mandamentos. E depois lá nos termos da aliança, quando Deus fez uma aliança com o seu povo, ele disse, assim, assim, assim vocês vão fazer e eu vou abençoá-los. E se fizerem assim, 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 o negócio está feio para vocês. Está lá em Deuteronômio 28, para esse aí eu convido a sua atenção para nós lermos, Deuteronômio 28, de 1 a 4. Deixa marcado aí, por favor, Provérbios, e vai lá em Deuteronômio 28. De 1 a 4. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Leia o 3 e o 4 comigo. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Amém. Se você temer a mim e andar comigo, será abençoado, e essa bênção será sobre você, essa bênção será sobre a sua propriedade, essa bênção será sobre você aonde você for, e essa bênção será também sobre os seus filhos. Eu te abençoarei e te guardarei. É claro que não fomos fiéis, e a maldição veio, o Senhor Jesus tomou essas maldições, e sofreu lá na cruz a consequência dessas maldições. Mas o Senhor Deus continua abençoando o seu povo e cuidando do seu povo e dos seus filhos. Na época, o Senhor cuidava e abençoava os filhos de algumas formas. Por exemplo, fazendo com que os pais tivessem colheitas e conseguissem ter alimento para dar para os filhos. Repreendendo a enfermidade, levando para longe feridas e pestes. Mas também os filhos dos que temiam a Deus eram abençoados naquela época, porque os seus pais fiéis significava segurança para os filhos, porque um pai fiel naquela época adoraria a Deus e não adoraria outros deuses. Adorar outros deuses naquela época, quando essa adoração ia para seguir o deus Moloque, significava queimar crianças em adoração. Então, alguém que fosse fiel a Deus, o filho era abençoado, porque no culto ele não seria morto pelo pai para adorar um Deus maluco, esquisito. Várias eram as formas. Como que acontece hoje a bênção de Deus se manifestando sobre a minha casa e sobre a minha família? Deus dando para mim e para você recurso, emprego, trabalho, saúde, estabilidade, segurança. Essas bênçãos se refletem na vida dos nossos filhos. Mas existem outras formas também como os seus filhos são abençoados por Deus hoje. Por exemplo, através da sua oração. Quando você dobra os seus joelhos e ora, intercede a Deus pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pelos descendentes que ainda nascerão, o Senhor está ouvindo essa oração. E Ele responde essas orações e guarda os nossos descendentes em resposta às nossas orações. O Senhor também faz com que os nossos filhos sejam abençoados hoje, quando eles têm o coração que respeitam a Deus e obedecem os nossos bons conselhos. E você, pai, diz: filho, não vai por aí. É uma palavra que Deus pôs no seu coração para você dizer para os seus filhos, e eles obedecem.
eles estão sendo abençoados e tendo vida. Mas os nossos filhos também hoje são abençoados por Deus quando nós os corrigimos. Sim, quando nós os corrigimos, temos que dar amor para os nossos filhos, carinho, beliscãozinho, beijo, correr atrás, correr deles, brincar de esconder, levar na sorveteria, etc. Mas temos que dar limites e correção. Quando você dá correção para o seu filho, você está mostrando para ele na prática que ações erradas trazem consequências. A lei da ação e da reação. Fez isso, terá isso como consequência. Quando for velho e maduro, ele pensará 2 vezes antes de tomar decisões erradas. E por causa disso, muitas vezes ele poderá escapar da morte, porque você não reteve a vara. Deus deu 3 varadinhas, riscou as perninhas, mas livrou a alma da morte e talvez até do inferno. Então, quando nós damos não só amor, mas também limites aos nossos filhos, nós estamos sendo um instrumento de Deus que está conduzindo-os para uma vida abençoada. Um exemplo do cuidado de Deus sobre o filho daquele que teme a Ele. Na mesma cidade que contei para vocês agora há pouco, aquele exemplo do moço que foi morto no bar. Em um outro bar, um rapaz envolveu-se em uma briga. E foi uma briga feia. O seu oponente arranca de uma faca e o golpeia na barriga várias vezes. Várias vezes. E o empurra e o deixa caído no chão e corre. As pessoas que estavam por perto olham e dizem: morreu. Levantou, ergueu a camiseta, olhou, tinha um vermelhidão assim na pele, abaixou. O que tinha acontecido? A faca era da lâmina bem fina. Quando o oponente golpeou com muita força, aquela ponta da faca ou bateu no cinto ou no botão da calça, em algum lugar, e olha o que aconteceu, bateu, amassou, não entrou. Todos os outros golpes foram com a ponta da faca amassada. Então foi como se fossem pancadas, mas não houve nenhuma perfuração. O rapaz na hora olha e vendo que escapou da morte, não teve dúvida e falou na frente de todos: foram as orações da minha mãe. Uma serva fiel do Senhor, que vivia com seus joelhos dobrados, em lágrimas, clamando: Senhor, tira o meu filho desse caminho de perdição. Meu Deus, enquanto meu filho está lá no caminho da perdição, nas trevas, enquanto meu filho está lá no caminho do Satanás, enquanto meu filho está longe da sua presença, tem misericórdia, põe seus anjos ao redor dele lá, guarda ele lá. Eu sei que ele está errado, Senhor, mas é o meu filho, eu amo, eu quero que ele esteja bem, protege-o. E o Senhor ouviu e protegeu. Por amor a alguém temente a Deus, o Senhor livrou um homem da morte em uma briga terrível. O Senhor guarda a você e aos seus. Ele ama você e o amor dele se estende à sua casa, se estende aos seus filhos. Então, creia no Senhor e se alegre diante do Senhor e sinta-se seguro nas mãos de Deus, porque o Senhor cuida de você, te amparando e te livrando, mas também oferecendo refúgio não só para você, também para a sua família. 2 ilustrações mais do cuidado de Deus sobre mim e minha família, e depois vamos para algumas aplicações. Primeira ilustração do que estamos falando, o cuidado de Deus sobre mim e minha família. Primeira ilustração, Noé e a sua família. A Bíblia diz que Noé era um homem que temia a Deus, que amava o Senhor, que se distinguia dos outros da sua época, porque tinha o coração voltado para Deus. Um homem temente ao Senhor. A Bíblia não fala se os filhos dele eram muito firmes na fé ou não. Mas a palavra do Senhor diz: Noé, constrói uma arca e você e os seus filhos, sua esposa, as esposas dos seus filhos,
entrem nessa arca juntamente com alguns animais que eu vou enviar a vocês, porque o negócio vai ficar feio. Noé e a sua família gastam muito tempo construindo a arca, pregando a palavra, o pessoal rindo deles, mas chegou o dia, eles entraram na arca e o Senhor os guardou. Deus guardou Noé, guardou a sua esposa e guardou os seus filhos e as suas noras. Quem era temente a Deus na história ali? Talvez todo mundo, mas a Bíblia dá destaque para o Noé. Os outros talvez fossem tementes a Deus, ou talvez fossem simplesmente gente que obedece o Pai. Foram protegidos e foram livrados da morte no dilúvio. Livro de Gênesis, capítulo 6. Um outro exemplo do cuidado de Deus, do socorro, da bênção de Deus sobre mim e a minha família. Nos evangelhos, um homem se aproxima de Jesus. O filho daquele homem está terrivelmente possuído por demônios. Aquele jovem possuído por demônios, ele era todo cheio de cicatrizes. E o demônio entrava naquele jovem e tentava matá-lo, jogando no rio, jogando no fogo. Várias vezes os demônios tentaram destruir a vida daquele rapaz. Aquele pai é um pai atormentado porque o seu filho vive como alguém possuído por demônios. E esse homem se aproxima dos discípulos de Jesus, Jesus chega e diz o que está acontecendo aqui e tal, ele expõe a sua causa a Jesus. E observe, esse homem não é tão firme na fé como era o Noé. Ele crê, mas a fé dele está misturada com dúvidas, com angústias, com temores, com decepções. Várias vezes ele buscou líderes religiosos para ajudá-lo, não resolveu. Ele está sem esperança, mas ele tem algumas gotinhas muito poucas de fé, e ele pede o socorro de Jesus. Jesus o atende, e os demônios que possuíam aquele filho saem e nunca mais voltam naquele jovem. O poder do Senhor Jesus se manifestou socorrendo aquele homem, socorrendo o seu filho. Você pertence ao Senhor, você está seguro, Ele é Pai. E Ele não está cuidando só de você, Ele também está cuidando dos seus. E se coisas difíceis vierem, Ele estará com você. Independente da situação que se levantar diante de você ou dos seus filhos, dos seus netos, o Senhor não irá embora, Ele continuará com você. Então vamos aqui para 3 aplicações para terminarmos. Primeira, diante de tudo que nós vimos, eu desafio você, seja mais e mais temente ao Senhor. Ame a Deus, ame o Senhor, pratique os mandamentos, respeite o Senhor, submeta-se ao Senhor amorosamente, porque o que Ele tem para você é grande, é livramento, é bênção, é paz, é socorro não só para você, mas também para a sua casa. Vale a pena servir ao Senhor. Ele é um Deus bom que cuida de nós e dos nossos. Segundo, descanse no Senhor. Ainda que a sua família não esteja como você queria que ela estivesse, ainda que a fé não esteja tão viva no coração dos seus como você gostaria que estivesse, mas creia que o Senhor continua cuidando deles. A mão dele está estendida para dirigi-los. Você tem orado, tem buscado, tem confiado, entregou-os ao Senhor? Então, creia que o Senhor está cuidando. Ele tem as suas formas, ele tem o seu tempo, ele tem os métodos dele, mas ele está cuidando. O Senhor não falou com o rapaz lá no boteco, depois de uma briga, quando ele olhou e viu a barriga vermelha e a faca que não tinha entrado? Lá Deus não falou com ele, foram as orações da sua mãe? Se Deus quiser falar com o seu filho, Ele vai falar aonde seu filho estiver, ainda que seja no poço da perdição, no lamaçal, Ele vai e fala. O Senhor é o Deus que cuida dos nossos, então vamos descansar e acreditar que Deus está guardando. Você não pode proteger a sua família, você não pode proteger seus bens, mas o Senhor pode, e Ele está cuidando. E uma última aplicação,
A você que tem pais tementes ao Senhor, não se acomode. Não é porque o Deus do seu pai está cuidando dele e de você, que você pode se acomodar e viver uma vida de erro e pecado. O Deus do seu pai quer ser o seu Deus. O Deus da sua mãe quer ser o Deus da sua vida. Aquele que é amado e adorado pelos seus pais, quer que você também o ame e o adore. E Ele tem muito mais para você do que você já experimentou. Talvez você tenha experimentado segurança de Deus, mas Ele ainda tem mais. Ele tem mais paz, mais alegria, mais satisfação para o seu coração. Ele tem muito mais. Então, abra-se, busque o Senhor, aprenda a dobrar os seus joelhos demoradamente na presença do Senhor, para falar com Ele, depois para ouvi-lo. Ele tem mais para você. Não se contente em saber que o seu pai tem um Deus e o Deus do seu pai cuida de você. Tenha você também a sua experiência gloriosa, abençoadora e transformadora com esse Deus que está de mão estendida para você também, assim como estendeu a mão para a sua família. Vamos orar? Pai querido, nós somos agradecidos porque não estamos sozinhos. Temos um Deus que nos ama e cuida de nós. E obrigado, meu Deus, porque além de cuidar de nós, tão falhos e pecadores, também cuidas da nossa família. Talvez alguns nem ao menos conhecem ao Senhor. Talvez alguns possam estar vivendo em rebeldia, revolta contra o Senhor. Mas o Senhor está cuidando deles. Nós pedimos que o Senhor os leve à salvação. Pedimos que a glória do Senhor se manifeste sobre eles e cuide deles. Enquanto isso não acontece, acalma a nossa alma na Tua presença, nos ajuda a crer que o Senhor os tem nas mãos, em segurança. Em nome de Jesus. Amém.